Você sabe o que é a resistência à insulina? Quais são as suas consequências e como a suplementação pode ajudar? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista André Heibel. Ele é nutricionista pela Universidade de Brasília, com graduação sanduíche pela State University of New Jersey, mestre em Bioquímica Nutricional pela UNB, fundador da equipe Genes, autor de livros e artigos em Bioquímica, Genômica Nutricional e Nutrição Humana. Ministra palestras e aulas pela VP, Centro de Nutrição Funcional. Ter você aqui no programa. E olha, hoje a gente tem um tema que, se tem uma desordem que a gente recebe no consultório como nutricionistas, é com certeza a resistência à insulina, né? E agora ainda com a pandemia, com o aumento da obesidade que aconteceu decorrente da pandemia, eu acho que a frequência ainda aumentou mais, né? A prevalência ainda aumentou mais. Eu sempre gosto de começar situando as pessoas, colocando todo mundo na mesma página. Então vamos do início. O que é efetivamente a resistência à insulina? Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Daily. O que é a resistência à insulina, pessoal? A resistência à insulina é o seguinte: imagina que você tem uma chave para abrir uma porta. A chave é a insulina. A principal função da insulina é ela abrir uma porta chamada GLUT4. É como se fosse um transportador, um buraco que abre na célula, ou na célula de músculo, ou na célula de tecido adiposo, na célula de gordura, para que a glicose entre. E aí ela vai tomar esses dois caminhos, ou tecido adiposo ou músculo, dependendo do que você tiver feito. Se você tiver aquele hambúrguer do palhaço sentado no sofá, você não tem demanda energética. Então você vai pegar essa glicose, vai pegar esse açúcar e vai colocar na sua célula de gordura. Você engorda. Se você tiver feito exercício, tiver ido para o CrossFit, tiver corrido de manhã, tiver feito seu treino de musculação, você vai ter demanda energética e sinalização para isso. Então essa glicose ela vai entrar no músculo. Quem facilita essa entrada, quem abre a porta, é a insulina, que funciona como se fosse uma chave. Então você tem a chave, você tem a fechadura, elas se ligam e você abre a porta. Na resistência à insulina, principalmente por causa de inflamação, e é aquela inflamação que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Você está o corpo inteiro um pouquinho inflamado, por causa do sedentarismo, de uma alimentação ruim, porque você fuma, porque você bebe muito, porque você tem algum problema hepático, diferentes condições podem gerar. Às vezes o seu intestino não está saudável, você tem um quadro inflamatório, e essa inflamação ela funciona como ferrugem. Então, sabe quando você pega uma chave enferrujada, fechadura enferrujada e vai tentar fazer funcionar, e você tem que fazer muita força para aquele mecanismo funcionar? É assim que funciona a resistência à insulina. Você fica resistente à ação do hormônio. Então, aquela conexão que acontece no paciente saudável, da insulina ligar com o receptor e desencadear o processo de glicose para dentro da célula, no paciente resistente não acontece. E ele precisa colocar mais e mais insulina, como se ele fosse fazendo mais e mais força para aquele mecanismo funcionar e ele conseguir abrir a porta. O problema é que isso vem às custas de alguns problemas específicos que têm associação com a resistência à insulina. Por exemplo, o ganho de peso. Você consegue colocar mais força na célula de lipídio, na célula de gordura, do que na célula muscular. Então, você tem uma tendência maior em absorver essa glicose em excesso para sintetizar gordura dentro do seu tecido adiposo. Você engorda, né? Outro aspecto que acontece é que o nosso cérebro, ele pode ficar resistente à insulina. Então, quando a gente come, o seu cérebro percebe o que está acontecendo no seu sangue. Ele vê a glicemia aumentando, ele vê a glicemia diminuindo. Se você está resistente à insulina, o seu cérebro para de perceber isso. E aí o que acontece é que ele começa a não ter controle adequado da questão do apetite.
aquela coisa que acontece assim, chega em casa à noite, belisca o negócio, continua com fome, belisca outro negócio. Você já está satisfeito, mas ainda você quer comer, é porque o seu cérebro não percebeu essa flutuação glicêmica que está acontecendo. Então, o cérebro está resistente à insulina. É uma incapacidade do hormônio funcionar. Perfeito. É ótimo que você já deu até uma adiantada nas minhas próximas perguntas, que eu ia te perguntar quais são as principais causas, né? Então a gente tem essa inflamação crônica de baixo grau, que também vai ser causada por o comportamento da pessoa de forma geral, né? O ambiente em que ela se encontra. E a gente sabe também que a resistência à insulina ela tem um componente genético importante, né? Quais são os mecanismos genéticos que estão envolvidos e o que pesa mais quando a gente pensa em resistência à insulina? Genética ou ambiente? A pergunta. Capciosa, é uma pergunta capciosa, porque é difícil responder isso, a gente não tem o número certo, né? O que que acontece? A inflamação, ela desencadeia, ela é a ferrugem que desencadeia o problema na chave na fechadura. Essa inflamação, ela pode vir de diferentes motivos. Normalmente, o que a gente pega, na grande maioria dentro do consultório, é má alimentação, principalmente o excesso calórico, de qualquer fonte que venha, muita caloria, ela vai desencadear esse processo, e principalmente uma carga glicêmica mais alta na dieta. Então, aqueles pacientes que consomem muito carboidrato e não têm gasto energético, e consomem muito carboidrato simples, carboidrato refinado, açúcar, farináceos, coisas nesse sentido. Isso vai desencadear uma resposta excessiva da insulina a ponto dela começar a não funcionar mais. Imagina que você tem uma chave que você vai usar a primeira vez, funciona muito melhor do que uma chave que você já usa há 10 anos. Né? O tempo de uso ele é importante também. E da genética é o seguinte: a gente herda dos nossos pais algumas características. Dentre essas características, não só as que a gente consegue enxergar, a cor da pele, olhos, cor do cabelo, mas o funcionamento dos nossos hormônios também é herdado. Então, se você tem pais ou avós, né, se existe histórico familiar na família, de pacientes diabéticos ou resistentes à insulina, você tem um risco aumentado. Você herda como se fosse no seu DNA, ele é um livro de receitas para você produzir um determinado hormônio. E nesse livro de receitas pode ocorrer algum erro na hora de você montar. Imagina que você ganhou da sua mãe, da sua avó, uma receita de bolo. E no lugar que deveria falar uma xícara de farinha, na verdade está falando 10 xícaras de farinha. Na hora que você vai produzir esse bolo, por causa da receita errada, a receita é o seu DNA, você monta um hormônio que não está funcionando corretamente. Você monta um hormônio que não é tão eficiente para funcionar. Então, você herda isso. Do momento que você nasce, isso vai te acompanhar ao longo de toda a vida. Isso não é mais mutável. E você vai ter um risco aumentado. A gente não fala que uma alteração genética causa, né, a resistência à insulina, porque ela é multifatorial e poligênica. Mas ela aumenta a chance disso acontecer. Perfeito. E aí, quando a gente junta uma base, né, uma predisposição em função da genética com o comportamento da pessoa, o resultado final pode ser um bolo bem ruim, né? Exatamente, exatamente. E aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um risco genético muito aumentado. São aquelas pessoas que, se bagunçarem um pouquinho a alimentação, elas já têm uma resposta negativa muito forte. Tem pessoas, aí eu brinco que são os abençoados, aquela pessoa magra de ruim, come besteira, não faz exercício, mesmo assim permanece dentro de um parâmetro de saúde durante muito tempo. Não quer dizer que ela está sempre protegida, mas ela é mais resiliente, ela aguenta mais essa influência negativa do meio. Tem um artigo que eu gosto muito, que ele mostra como se fosse um pêndulo da saúde, né? Então você tem uma base, alguns polimorfismos que te protegem, podem jogar o pêndulo lá para a saúde. Tem alguns polimorfismos que predispõem ao risco, então eles empurram para o outro lado o pêndulo. E aí tem o que a gente faz com isso, né? A gente pode acabar estimulando esses polimorfismos que predispõem, ou a gente pode levar para o outro lado, né? Diminuir a inflamação e ter uma proteção a mais a partir do nosso comportamento. André, e na prática, assim, uma pessoa, existem sinais vermelhos para uma pessoa identificar ou que sinalizam que ela pode estar com uma resistência à insulina? Existem alguns fatores que a gente pode observar. O primeiro de todos é o peso. A maior associação que a gente tem mais simples de ser vista é o peso. Se você está ganhando peso, você vai estar entrando num quadro de resistência à insulina em algum momento. Assim, são coisas que estão diretamente associadas. Pode não estar acontecendo, mas deve acontecer no futuro. Essa é uma coisa importante. Outro aspecto que acontece muito também é a questão da fome e do apetite. Né? A fome e o apetite, eles são regulados por hormônios como a insulina e como os primos da insulina, o GIP, o GLP-1, né? A tia da insulina, que ela
insulina, então é tudo uma grande família que ajuda a regular o nosso metabolismo. Quando você começa a perceber que antes a quantidade que você comia hoje já não te satisfaz mais, tem alguma coisa alterada nesse eixo. Quando você percebe que você tem muita fome no horário específico do dia, por exemplo, o mais comum é o período da noite, o horário mais difícil de fazer dieta, né? Aí chega do trabalho, você quer comer um doce, você quer comer uma besteira. Esse quer comer, uma das interpretações dele pode ser um quadro de resistência à insulina, alterações do apetite nesse sentido. E tem os sintomas, e aí já no momento posterior, associados ao diabetes, né? Quando você percebe, por exemplo, que tem formiga chegando perto da sua urina em algum momento que isso possa ter acontecido, você sabe que ali tem açúcar não deveria ter. Quando você percebe quadros como você sentir muita sede no período da noite, você precisa ficar tomando água e indo ao banheiro o tempo inteiro. Isso é um indicativo também que pode estar acontecendo um quadro de pré-diabetes de resistência à insulina. Perfeito. Gente, aí fica então alguns sinais vermelhos, assim, para quem estiver passando por isso, procurar um nutricionista, procurar um médico. E para os nutricionistas que nos assistem, esse tipo de coisas que a gente precisa passar para o paciente. Uma vez então que esse paciente está na nossa frente, como é que a gente faz o diagnóstico? Para você avaliar a resistência à insulina, vai ser importante você olhar a bioquímica, tirar exame de sangue. E aí você vai olhar não só a glicose. Por favor, não olhe só a glicose, porque ela sozinha ela te engana. Por exemplo, se eu for tirar sangue para fazer um exame, existe uma possibilidade muito alta da minha glicemia vir aumentada. Por quê? Porque eu não gosto de agulha. E aí é um momento de estresse, esse momento de estresse ele vai fazer com que eu aumente a minha glicemia por causa de outros hormônios. Eu não estou diabético, eu não estou resistente à insulina, mas a situação de estresse me gerou. Assim como pode acontecer se você estiver indo de carro, tomar uma fechada, pegar trânsito, estiver atrasado, isso pode influenciar. Então a gente sempre vai olhar a glicemia junto com a insulina. São os hormônios, o hormônio, né, e o marcador que a gente vai olhar junto sempre. E baseado nesses dois, a gente pode fazer o cálculo do ROMA, que é o ROMA-R e o ROMA-beta. São outros dois exames que ajudam a gente a ter um grau de definição, principalmente ROMA-R, da resistência à insulina. A gente ainda tem outras possibilidades, como hemoglobina glicada, frutosamina, são mais específicas, principalmente para um quadro mais avançado da doença, já beirando diabetes. Mas, a priori, a gente vai olhar para a insulina, para a glicose, para a glicemia e fazer os cálculos de Roma. São bons exemplos, é um bom direcionamento para saber se precisa investigar mais ou não. Fantástico. E deixa eu pegar esse gancho assim do avançar mais. Quais são algumas das consequências clínicas que a gente tem de uma resistência à insulina? Na minha concepção, a resistência à insulina ela é a porta de entrada para todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, ou para boa parte dos casos tem começa assim, quer dizer, o paciente teve um período, como o período da pandemia, eu vou dar um retrato que muita gente vai se encaixar. Teve o período da pandemia, a pessoa parou de fazer exercício, perdeu a rotina de trabalho e ficou em casa. A pessoa fica em casa, acaba comendo mais, acaba não comendo bem, porque ela, né, estava numa situação de estresse, estava com medo, enfim. Muita gente engordou na pandemia. Esse engordar durante a pandemia veio junto com uma resistência à insulina. A partir dali, se ela não cuidar, ela vai continuar ganhando peso, vai ter um favorecimento do ganho de peso, que vai retroalimentar aquela inflamação inicial que deu o start no processo todo. Então, ela engorda, o tecido adiposo inflama mais, e isso começa a ter uma associação com outros tecidos. O seu fígado, ele tem uma predisposição maior a ter estetose hepática não alcoólica. Os seus vasos sanguíneos, eles têm uma predisposição maior a fazer aqueles trombozinhos, aqueles coágulos que vão prender ali, que lá na frente podem se transformar num infarto, numa doença arteriosclerótica, e por aí vai. Essa inflamação, se ela for persistente durante muito tempo, ela pode afetar a inflamação no cérebro e aumentar o seu risco para Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Então, esse desbalanço hormonal e esse desbalanço energético, porque você está num quadro de excesso de comida e pouco gasto, isso vai fazer com que todos os seus tecidos respondam. É como se essa ferrugem que eu falei da chave, da fechadura, ela se estendesse para outros tecidos. Os tecidos todos estão enferrujados, os tecidos todos estão inflamados por causa desse excesso de glicose e por causa dessa incapacidade de tirar essa glicose do sangue e colocar, por exemplo, no músculo para virar energia. Perfeito. Eu sou muito dessa ideia também, de que a resistência à insulina ela é a porta de entrada para todas as outras doenças crônicas, né? E no caso da obesidade, então, aí que a coisa se retroalimenta seriamente, né? Porque do mesmo jeito que a obesidade está na base de gerar uma resistência à resistência à insulina facilita, então, depois que a pessoa continue ganhando gordura, continue ganhando peso, continue aumentando a inflamação, tenha dificuldade para emagrecer, tenha facilidade para recuperar, ou seja, vira um ciclo vicioso, né? Bola de neve, bola de neve. Vamos para um lado mais positivo, já que a gente gerou aqui o cenário do mal agora. É possível reverter? É possível reverter, com certeza é possível reverter, tá?
é, é um problema de excesso, né? Um excesso alimentar que está junto com uma falta de gasto energético. A gente precisa gastar essa caloria. Esse acúmulo que aconteceu no tecido adiposo, esse peso que você ganhou que está te fazendo mal. Quando você perde ele e volta para o seu parâmetro de peso normal, do seu peso ideal, você consegue melhorar muito essa condição. Na maioria dos casos, quando a gente pega só resistência, praticamente todos são reversíveis. E aí existe uma discussão muito grande na ciência hoje se isso dá para ser feito com diabetes tipo 2. Será que o paciente ele pode ser ex-diabético tipo 2? Existem pessoas que acreditam que sim. Eu acredito que sim. Existem pessoas que não aceitam essa ideia. São vertentes diferentes. A questão é que quanto mais tempo ela fica nessa condição, quanto mais ela avança, né, na cronologia da doença, mais isso vai voltar. Mas nos estágios iniciais, eu engatei muito na pandemia, tô com um exame alterado, meu triglicerídeo aumentou muito. Quando acontece essas coisas, dá para recuperar, se cuidar. E aí tem aquela fórmula mágica que funciona sempre, que é dieta e exercício. Excelente. Vou segurar essa dieta mágica aí, essa dieta não, essa fórmula mágica, para a gente voltar já já e falar mais detalhadamente sobre a questão do manejo. André, até agora a gente falou bastante sobre os mecanismos, então fica bem claro o que é resistência, como é que ela é causada, quais são as consequências, e a gente fechou com uma nota aí bem positiva de que, dado um manejo adequado, é possível reverter. Então, eu queria explorar um pouquinho agora, que foram as perguntas que a gente mais recebeu, de como a suplementação pode contribuir para a gente reverter essa resistência à insulina. A suplementação junto com a dieta e com o treino, e os outros dois componentes são essenciais para ter resultado, ela vai conseguir trabalhar em alguns mecanismos específicos. Por exemplo, um que eu gosto muito, que todo mundo gosta de ficar sabendo, não pode usar isso para o mal, pessoal. Não use essa informação para o mal. Se você vai sair e você vai fazer uma jacada, você vai comer uma pizza, você vai num rodízio, você pode, por exemplo, usar o whey protein. Se você consumir um scoop 30 minutos, 50 minutos antes dessa refeição, que você sabe que não vai estar dentro do seu plano alimentar, que é uma refeição mais calórica, que tem alimentos ali que não deveriam estar ali, ou que normalmente não podem fazer prática parte do seu dia a dia, se você usa esse scoop de whey meia hora, uma hora antes, você consegue diminuir a carga glicêmica dessa refeição. Então você vai ter um impacto menor da glicose que está ali, do carboidrato em excesso que está ali, e você vai comer menos calorias, porque o whey ele vai sinalizar para você ter liberação de um hormônio chamado colecistoquinina, que é a hormônio da ansiedade. Então você consegue diminuir o impacto nesse sentido, né? E para paciente diabético, o whey é um excelente produto. Ele tem peptídeos bioativos que conseguem reduzir a inflamação, existem outros mecanismos. Aí depende da condição especificamente, depende do tipo de paciente para a gente definir qual que é a melhor ferramenta. Mas tem vários suplementos que podem ajudar. Quais são outros, então, que podem entrar A nesse? gente pode falar da creatina, né? Essa é uma visão também pouco usual da creatina num paciente diabético, por exemplo. Mas, André, como é que a creatina vai ajudar o paciente diabético? O paciente diabético é o paciente que tem uma mitocôndria que não funciona direito, né? Ele tem uma mitocôndria que é inflexível, que não é capaz. A nossa mitocôndria é total flex, né? A gente tem que usar álcool e gasolina. A mitocôndria usa carboidrato e lipídio. E no paciente diabético, no resistente à insulina, essa mitocôndria ela para de funcionar direito. Então o paciente ele tem dificuldade em gerar energia. Por isso que fazer exercício é mais complicado, por isso que o rendimento no treino é muito mais baixo. Quando você coloca a creatina e ela tem aquela capacidade de melhorar o desempenho, ele consegue fazer mais força. Mais força quer dizer mais contração muscular, quer dizer mais
o uso de glicose pelo músculo. A gente tem estudos hoje, estudos de mecanística em célula em animal, mostrando que a creatina ela consegue atuar na MPK. A MPK é um pedaço da célula, é um dos componentes que faz a célula funcionar, que é o principal alvo do medicamento mais usado para resistência à insulina e diabetes, que é a aminoglifagem. Então, o glifagem ele age na MPK. A creatina ela também tem uma capacidade, em níveis diferentes, claro, mas ela também tem uma capacidade de atuar ali. Fantástico. Eu acho que tem outro que valeria a pena, né, a gente acrescentar aí nesse combo e comentar, que é o picolinato de cromo. Exatamente. O picolinato de cromo, né, o cromo, na verdade, ele faz parte de uma estrutura chamada GTF, né, que é uma parte da célula que ajuda a insulina, aquela chave que a gente conversou, se ligar na fechadura. Então, quando você coloca o cromo disponível ali, ele consegue facilitar essa ligação. Mas eu sempre deixo o alerta. O cromo, ele pode gerar radical livre, ele pode ser uma substância tóxica dependendo da dosagem. Então, é importante ter um nutricionista por trás para deixar você exagerar nessa dose desse suplemento, porque senão o que era para fazer bem vai começar a fazer mal. Perfeito. Aliás, nutricionista por trás vale a pena sempre, né? Porque a gente que vai conseguir adequar essa estratégia. Como temos outro programa aí também falando de suplementação baseada em evidências, a gente vai conseguir adequar essa estratégia para a pessoa certa, no momento certo, na dose certa, no horário certo, tudo isso. Tem mais algum que você costuma utilizar na sua prática pensando em resistência à insulina? A priori, esses são os mais utilizados, tá? E aí vai depender muito do caso do paciente. Tem pacientes que, por causa de outros motivos, eles precisam de outros suplementos e a gente encaixa, mas aí vai ser caso a caso mesmo para a gente conseguir avaliar cada um melhor. Perfeito. Eu acho que se eu acrescentasse alguma coisinha ali, seria só sempre muito na lógica do caso a caso, mas para a gente melhorar toda essa regulação, alguns micronutrientes eles também vão ser fundamentais, né? A gente pensa um pouquinho ali em zinco, em magnésio, aliás, zinco e magnésio, gente, eu acho eles tão coringas, porque servem para tudo praticamente, né? Eles são minerais que são, assim, ubíquos, né? O corpo inteiro usa para um monte de funções diferentes. Se você está em deficiência de alguma forma, o seu corpo ele vai priorizar as estruturas mais importantes. Vai deixar o zinco e o magnésio para o cérebro, para o coração. E aí os outros tecidos e órgãos ficam sem. Então, também, assim, no global, né, micronutriente é importante para perder peso, melhorar a resistência à insulina, para evitar que a pessoa engorde mais e por aí vai. Excelente. André, mais uma vez, muito obrigada. Eu gosto sempre de fechar assim com uma mensagenzinha sua para quem nos assiste, pensando no tema. O que você gostaria de falar? A resistência à insulina ela é presente nos nossos consultórios e ela vai ser cada vez mais presente. Conforme a gente vê essa prevalência de obesidade aumentando, também a resistência à insulina aumentando por aí. E é importante que o Nutri ele consiga detectar isso quanto mais cedo ele puder, porque quanto mais cedo ele conseguir perceber e mais cedo ele conseguir tratar, mais fácil vai ser para o paciente fugir do diabetes tipo 2. Se acontece de demorar muito, ou o paciente ficar muito tempo no processo de resistência à insulina, engorda, emagrece, efeito sanfona, vai perdendo a percepção de paladar, de apetite, né? É uma bola de neve. Cada vez ele vai entrando mais nesse ciclo, mais difícil é tirar. Então, tem uma avaliação cuidadosa dessa condição, porque ela é porta de entrada para outras muito mais graves e problemáticas. Então, se você pega no início, você evita que o paciente lá na frente tenha um derrame, você evita que ele tenha um infarto, você evita que ele tenha que tomar insulina injetável durante o resto da vida inteira. Então, você consegue diminuir muito o impacto negativo da doença e da condição, e você melhora muito a qualidade de vida dele. Muito mesmo. Excelente. Muito obrigada por compartilhar sua experiência. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem, deixem nos seus comentários, contem pra gente o que vocês já vão colocar em prática de tudo que foi falado aqui. É um imenso prazer estar com vocês. A gente se vê. Obrigado. Tchau, tchau, gente.